Fala galera, estamos começando o Intérios Podcast. Eu sou o Daniel e seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio do podcast do Intérios Movement, que é um movimento de jovens cristãos que buscam levar transformação de dentro para fora. E nesse primeiro episódio eu quero falar com vocês sobre engajamento bíblico. Nós começamos o ano de 2023, eu tenho certeza que você já fez aquele plano de metas, você já colocou aí no seu bloquinho de notas as suas metas para 2023, talvez um novo emprego, talvez você crescer em alguma área emocional, financeira, material, talvez você colocou até metas em Deus e isso é muito bom. Você deve fazer isso, você deve ter uma visão a longo prazo, aonde Deus deseja te levar, aquilo que você deseja construir. Mas tem algo que Deus tem me tocado muito, eu quero compartilhar com vocês, que é a meta de ler a palavra de Deus, de se engajar na palavra de Deus. Muitas vezes nós começamos um ano e nós temos esse propósito de ler a palavra de Deus, mas muitas vezes nós nos perdemos e paramos, nós encerramos esse propósito, ou nós não temos uma certa constância na leitura da palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda que essa meta deve ser prioridade na sua vida. E você pergunta assim, poxa, mas por que eu devo me engajar na leitura bíblica? Por que eu devo ler a palavra de Deus todos os dias? O primeiro ponto que é muito importante, se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, é através da palavra de Deus que você vai conhecer o Deus, o Senhor, a quem você serve, a quem você segue. É na palavra de Deus que nós conhecemos o caráter de Deus, nós conhecemos os planos de Deus, nós entendemos os atributos de Deus, entendemos o plano de salvação, de redenção e aonde você está inserido nesse contexto. Então é muito importante você conhecer a palavra de Deus por causa disso. E outro ponto também importante é, como eu falei anteriormente, se você é cristão, se você é discípulo, a Bíblia é o seu manual de vivência, um manual onde você vai ter a conduta de um verdadeiro cristão, onde você vai olhar para Jesus, para as obras de Jesus, para o coração de Jesus, dos seus discípulos, da igreja, e você vai se espelhar, onde você vai ter o exemplo de um verdadeiro cristão. Então é muito importante você entender isso, que a palavra de Deus vai revelar o Deus que você segue e a partir daí você vai crescer como cristão para você revelar às outras pessoas o Deus que você está seguindo. Então na palavra de Deus você vai encontrar princípios e verdades que você deve aplicar na sua vida, que irão transformar o seu coração, e irão transformar a sua mentalidade, a sua conduta, e você vai ser uma testemunha de Jesus. É muito interessante quando a gente começa a olhar nas Escrituras, onde a gente começa a ver Paulo, alguém experiente na fé, ele começa a discipular um jovem, ele começa a passar o legado dele para um jovem. Esse jovem era Timóteo. E quando nós vemos no capítulo 2 da carta de Timóteo, no capítulo 4, nós vemos no versículo 1, esse texto aqui, eu quero ler com vocês. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então Paulo está falando assim para Timóteo, pregue a palavra, ensina, corrige, repreenda a partir da palavra. Nós estamos num tempo onde as pessoas não querem saber das coisas de Deus. Muitas pessoas estão ignorando a palavra de Deus. Mas nós, como jovens, como Timóteo, nós devemos pregar em todo tempo a palavra de Deus. Mas eu quero que você pense comigo. Para você pregar a palavra de Deus, você precisa ler, você precisa conhecer, você precisa aplicar a palavra de Deus. Vocês estão comigo? Então,
se você lê a palavra de Deus, você se engaja com a palavra de Deus, não apenas para ler, meditar, conhecer, mas para aplicar, você se torna alguém que é testemunha de Jesus, alguém que vai pregar o evangelho a essa geração que precisa de Deus. E o engraçado aqui que me chama muita atenção é que Paulo fala assim: peço com insistência, pregue a palavra. Sabe, eu quero te incentivar a isso, com insistência, pregue a palavra. Se engaje na palavra nesse ano. Talvez seja uma das metas que mais a gente precisa para esse ano, para nós nos tornarmos discípulos maduros, seguidores de Jesus que levam transformação. Outro texto também que me chama muito atenção é em Josué capítulo 1. Depois que Moisés havia morrido, o Senhor começa a comunicar com Josué a maneira que ele devia conduzir o povo de Deus, a maneira que ele devia ser próspero e bem-sucedido. Então, Deus começa a falar com Josué, ali no versículo 7 do capítulo 1, então ele fala assim: tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nela dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Sabe, você quer ser bem-sucedido esse ano? Na sua área emocional, na sua área financeira, na sua área espiritual, em todos os planos, propósitos e vontade de Deus? Medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita, não se desvie nem para a esquerda, mas olhe para a palavra de Deus. Então aqui ele nos dá uma receita, né? Jesus, o Senhor dá uma receita para Josué. Se você quer prosperar nessa nova etapa, nessa nova temporada da sua vida, assim como nós começamos esse ano de 2023, se a gente quer prosperar, ele fala assim: faça tudo segundo o livro dessa lei. Então, se você quer prosperar, faça segundo a vontade do Senhor, revelada nas Escrituras. Medite dia e noite na palavra de Deus. Fale sobre a palavra de Deus com pessoas, com amigos, com familiares. Mas principalmente que você não venha se desviar dela. Muitas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus hoje. Não estão suportando essa doutrina como nós lemos em Timóteo. Mas o nosso papel é apegar firmemente a palavra deste livro, porque essa palavra é capaz de transformar a nossa vida por completo. E por último, eu quero passar aqui 3 dicas práticas para você se engajar na palavra de Deus nesse ano de 2023. A primeira dica é: compre uma nova Bíblia. Isso mesmo. Quando você tem um material novo em suas mãos, você tem aquele entusiasmo, você tem aquele senso de novidade e você vai se interessar mais pela palavra de Deus. Importante também, quando você compra uma nova Bíblia, uma versão também que seja mais tranquila para você entender, uma versão mais assim de boa para você ler, como de repente a NAA, NVI, são dicas assim que eu dou para você. Então, quando você compra uma nova Bíblia, ela vai estar livre daquelas anotações antigas. Então, você vai ter uma nova perspectiva dos textos que você já leu ou ainda vai ler, beleza? A segunda dica aqui que eu quero passar para você é: escolha um plano devocional. Escolha o que você vai ler. Você vai começar a ler Mateus? Beleza. Escolha quando você vai ler. Vou ler pela manhã, 7 horas da manhã. Não, vou ler 11 horas da noite. Escolha também onde você vai ler. Vou ler no quarto, ali no meu lugar secreto. Então, tenha essas definições, sabe? Coloque um plano devocional. Eu vou ler essa quantidade de capítulos nesse horário, vou ler esse livro, vou ler nesse lugar. Então, isso vai te ajudar muito a você se engajar na palavra de Deus. E por último, uma dica também que é muito legal: você pode convidar um amigo para fazer parte desse plano devocional. Além de você estar sendo edificado, estimulado, encorajado, você também vai estimular e encorajar o seu amigo a se engajar na palavra de Deus. E eu espero que esse podcast tenha te edificado muito,
Tenho certeza que você vai sair daqui queimando pela palavra de Deus para ter uma mente transformada, um coração transformado pelo Espírito Santo, para estar constantemente buscando, lendo, aplicando a palavra de Deus. Eu quero rapidamente orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, e cada um aqui que está ouvindo, essa pessoa que está ouvindo, possa ser tocada pelo Teu Espírito, que possa ser incendiada com um desejo, com a vontade de ler a Tua palavra. Enquanto ela estiver lendo, ela possa ter encontros com a Tua revelação, encontros com a Tua glória, encontros, Pai, com a Tua presença, que cada palavra, Senhor Jesus, que essa pessoa for ler, possa gerar transformação profunda no ser dessa pessoa. Eu agradeço você ter ficado até o final. Nos siga nas nossas redes sociais, você pode entrar lá no Instagram, @interiosmovement, e você vai ser abençoado com outros tipos de conteúdo também. Até o próximo episódio. Deus abençoe vocês.